Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 102. E na aula de número 102, o assunto abordado será volume de blocos retangulares. Os objetivos propostos para essa aula serão: primeiro, resolver problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo unidades usuais, ou seja, unidades usuais. As unidades que nós vamos utilizar será o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Essas são as mais usuais, as mais utilizadas e as que mais encaixam aqui no sétimo ano. Existem outras unidades de medida, claro, mas isso vocês estudarão nos anos posteriores. Perdão. Bloco retangular ou paralelepípedo. Então esse aqui é o nosso bloco retangular, que também pode ser chamado de paralelepípedo. Então ele lembra um cubo, mas ele não chega a ser um cubo, porque ele é mais alongado aqui. Então ele lembra mais uma caixa de embalagem. Então esse aqui é o nosso bloco retangular que nós estaremos estudando na aula de hoje. E ele tem aqui o comprimento, a largura e, por fim, a altura. Então, todo bloco retangular, ele vai ter comprimento, largura e altura. São as três dimensões que ele possui. Para determinar o volume de um bloco retangular, nós devemos multiplicar cada comprimento, largura e altura. Então, multiplicamos tudo. O comprimento pela largura, pela altura. E aí nós teremos o volume, o cálculo do volume, o cálculo da capacidade, o armazenamento máximo que pode ter esse bloco retangular. Basta fazermos comprimento vezes largura vezes altura. Então está lá a fórmula V igual C vezes L vezes H. V para volume, C para o comprimento, L para a largura e, por fim, o H é para a altura. Aqui na geometria, nós sempre chamamos a altura de H minúsculo, não usamos o A. O A seria para outra unidade daí, outra grandeza. Vamos para esse nosso primeiro exemplo. Determine o volume do bloco retangular a seguir. Então temos aqui um bloco que ele mede 1,5 m por 0,8 por 1,2. Essas são as dimensões. Essas são as medidas que nós temos do comprimento, da largura e da altura. Para fazermos esse cálculo, basta multiplicarmos as três dimensões. Então lá está. Fazendo a multiplicação, 1,5 vezes 0,8 vezes 1,2, teremos como resultado 1,44 e a unidade de medida metros cúbicos. Assim como no cálculo de área que nós fizemos nas aulas anteriores, sempre observar se as unidades elas são iguais, se elas estão iguais, se está tudo em metro, tudo em centímetro, tudo em milímetro, enfim. Nesse caso, todas estavam em metro, portanto, 1,44 metros cúbicos, certo? Próximo. Observe as dimensões do bloco retangular a seguir e determine o valor do x, este aqui, sabendo que o volume todo desse bloco é de 75 centímetros cúbicos. Veja que as unidades estão todas em centímetros. Usaremos a nossa fórmula que multiplica as três dimensões, o comprimento, a largura e a altura. E aí substituímos os valores, basta fazer isso. Quanto que vale o volume? 75. Quanto que vale o comprimento? 5. Quanto que vale a largura? 3. Quanto vale a altura? Não sei, não sabemos quanto que é a altura. Quando a gente não sabe alguma medida, algum número, algum valor na matemática, será a nossa incógnita. Nesse caso, a incógnita será x. Fazendo o cálculo, então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes x, 15x. O 15 que está multiplicando passará para o outro membro, para o outro lado, dividindo.
ficando então 75 dividido por 15. E 75 dividido por 15 será igual a 5. Portanto, a altura do nosso bloco retangular, para que o volume seja de 75 centímetros cúbicos, essa altura deve ser de 5 centímetros. Ok, pessoal? Estão compreendendo essa primeira parte, essa primeira ideia aí no cálculo do volume dos blocos? Espero que sim. Vamos para a nossa próxima questão. Um aquário tem forma de bloco retangular, com dimensões indicadas na figura que está com 3 litros de água. Então aqui está o nosso aquário, que ele tem o formato de um bloco retangular e ele tem essas dimensões, 3 centímetros, 10 centímetros e 20 centímetros. E diz que a figura tem 3 litros d'água. A capacidade que está nesse bloco é de 3 litros. Determine a quantidade de litros de água que deve ser colocada no aquário para que ele fique com a água até uma altura de 17 centímetros. Dados. Então, até 17 centímetros. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 metro cúbico são 1000 litros. Aqui estamos todas as unidades em centímetros. O certo é a gente fazer alguma transformação, alguma conversão de medidas. Então, olha só. 1 decímetro cúbico, 1 litro. Vamos precisar fazer alguma conversão de medidas aqui. Qual conversão que nós vamos fazer? O 30 centímetros está em centímetro. Vamos transformar em decímetro. E os 10 centímetros vamos transformar em decímetro também. Então, portanto, 30 centímetros equivale a 3 decímetros. 10 centímetros equivale a 1 decímetro. E a altura, como 17, deixaremos 1,7 decímetros. Aí transformamos tudo em decímetros. Fizemos todas as conversões de centímetro para decímetro. Aí fazemos o cálculo. Volume igual a 3 vezes 1 vezes 1,7. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Comprimento 3, largura 1 e altura 1,7. Então, portanto, o volume será de 5,1 decímetros cúbicos. Esse é o volume ali, calculando, tendo essas dimensões de capacidade do aquário. Então, o volume, 5,1 decímetros cúbicos, equivale a 5,1 litros. Então, essa seria a capacidade. E ele está com 3 litros d'água, então olha só, ele está com um pouco mais da metade da capacidade aí o nosso aquário. Então como que vai ficar? 5,1 litros menos 3 litros. Quantos litros nós teremos? 2,1 litros. Então esse aqui que será a medida aí que nós vamos ter aí do aquário, com 2,1 litros de capacidade. Então deve ser colocado 2,1 litros de água aí para completar o aquário. Próximo, exercício de número 3. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma prova de 2013, uma questão que foi adaptada. Na figura está representada uma torre de 4 andares, então 4 andares, representada aqui com os blocos, construída com cubos congruentes. Então tem todos a mesma medida, são todos iguais, já que eles são congruentes. Cubos congruentes empilhados. Quantos cubos formam esta torre? Então vamos ter que contar aí quantos cubos tem para verificar aí quantos que formam essa torre. Então nós temos a base 10, nós temos uma segunda parte 6, uma terceira, como se fosse um terceiro andar aqui, que são 3 cubos. Então no primeiro eu tenho 10 cubos, no segundo nós temos 6 cubos, no terceiro 3 cubos e no último lá, que fica bem fácil de visualizar, vai ter um cubo apenas. Então a quantidade total de cubos, somamos todos eles e fazendo a soma de todos, teremos aqui 20 cubos para construir essa nossa torre. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Veja que nessa figura, os cubos que estão atrás ou embaixo a gente não consegue enxergar. Mas como eles têm todos a mesma dimensão, são todos congruentes,
Então a gente consegue estipular ali a quantidade de cubos que existem, mesmo sem visualizando quais são eles. Perfeito? Então, 20 cubos formam esta figura. Mais uma questão. Determine o volume do bloco retangular a seguir. Então temos um bloco que ele tem 32 decímetros por 70 centímetros por 140 milímetros. Vamos transformar aqui o decímetro em centímetro. Vamos deixar todos na mesma unidade de medida. O comprimento estava em decímetro, a largura em centímetro e a altura em milímetro. Vamos transformar tudo em centímetro, deixar tudo na mesma unidade de medida, mesmo porque ele pede que esteja em centímetro cúbico. Fazendo o cálculo, volume igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Comprimento 320, largura 70, altura 14. Multiplicando tudo isso, 131.600 centímetros cúbicos. Então, o volume aqui desse nosso bloco retangular é de 131.600 centímetros cúbicos. Próxima questão. A figura representa o reservatório de água de uma pequena empresa. Quantos litros de água estão no reservatório quando este está com 40% da sua capacidade? Vamos calcular o volume do reservatório, o volume total, e depois a gente vai calcular 40% do volume total. Cálculo de porcentagem nós já fizemos aí no passado recente. Usando a fórmula, veja só, vocês têm que saber a fórmula, decora ela, que é sempre importante decorar essas fórmulas e saber utilizar. Fazendo o cálculo, 3,5 vezes 1,5 vezes 2, teremos aqui 10,5 metros cúbicos. E 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 metro cúbico, 1.000 litros. Então, 10,5 metros cúbicos multiplicado por 1.000, isso vai nos dar 10.500 litros. Essa é a capacidade do reservatório, 10.500 litros. Mas ele diz que ele está com 40% da sua capacidade. Então, ele não está cheio, só 40%. Então, vamos calcular 40% de 10.500. Bom, calculando 40%, pegamos o 40 e multiplicamos por 10.500 e dividimos por 100. Sempre multiplica o valor e divide por 100. Assim a gente consegue encontrar a porcentagem. Portanto, 4.200 litros de água existe neste reservatório. Então, espero que vocês tenham compreendido e gostado da nossa aula de hoje. E para que vocês possam aprender mais e verificar como que está o nível de aprendizagem, é importante fazer as atividades propostas. Com elas, vocês poderão estar verificando e analisando como que está a aprendizagem de vocês. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.